Olá, pessoal da disciplina de Probabilidade e Estatística da Faculdade Evangélica, das turmas de Agronomia, Engenharia Civil e Engenharia Mecânica. Nós vamos começar agora o nosso conteúdo para a segunda VA e nós teremos aqui nesta aula de hoje as medidas de posição ou chamada também de separatrizes. Então nós vamos trabalhar os quartis, os decis e os percentis. Bom, então dentro desse conteúdo de separatrizes, nós temos um conceito que diz que as separatrizes de uma série de valores, então eles são valores que dividem ou subdividem a distribuição que nós temos em partes iguais. Então, separatrizes é a divisão em partes iguais. A mediana, ela é uma separatriz. Por quê? Porque ela divide os nossos dados em duas partes iguais. Mas nós temos outras. Nós temos os quartis, que divide os nossos dados em 4 partes iguais, os decis, que divide em 10 partes iguais, e os centis ou percentis, que divide os nossos dados em 100 partes iguais. Então, o objetivo aí das separatrizes é proporcionar uma divisão, uma melhor ideia de dispersão do conjunto de dados, principalmente da simetria ou assimetria dos dados. Então, fica mais fácil a gente perceber essa simetria ou assimetria dos dados. Então, aqui nós temos o total dos nossos dados, 100%. A mediana, ela vai dividir ao meio. Então, antes da mediana, eu tenho os meus 50% dos dados. Depois da mediana, eu tenho os outros 50% dos dados. Quando eu falo em quartis, eu vou pegar esses mesmos dados, o meu 100%, e dividir em 1, 2, 3, 4 partes. Cada uma dessas partes correspondem a 25% dos meus dados. Então, o meu quartil 1, os primeiros 25% dos dados. O quartil 2, o primeiro 50% dos dados, que coincide com a mediana. O quartil 3, os 75% dos meus dados. E o quartil 4, 100% dos meus dados. Quando os meus dados estão agrupados sem intervalos de classe, a gente percebe que aqui na coluna indicadora, ela tem um valor apenas para cada classe. E essa quantidade aqui é minha frequência simples. Eu quero descobrir quais são os quartis. Primeiro quartil, ele representa 25% dos meus dados. Eu vou olhar na frequência acumulada, que eu tracei a partir da frequência simples. De que forma? 8 dividido pelo total, que é 51, desculpa. 8 dividido por 51 vezes 100. E vai dar 15,7, arredondando para uma casa decimal. 10 dividido por 51 vezes 100 e assim sucessivamente. Então, para descobrir o meu primeiro quartil, que representa os 25%, eu vou olhar na frequência acumulada. Na primeira classe, a primeira linha, eu tenho só os 15,7%. Então, meu 25% não está aqui, ele está na segunda classe. Então, meu quartil 1 é representado por 6. O meu quartil 2 representa 50% dos meus dados. Então, aqui na frequência acumulada, meus 50% dos dados ele encontra na terceira classe. Então, meu quartil 2, 50% dos dados, representa 7 frutos por pé. 75%, que é o meu quartil 3, ele está localizado na quarta classe. Quartil 3, 8 nessa situação. E o meu 100% dos dados na última classe, quartil 4, 10. 10 frutos por pé é o quartil 4, representa o quartil 4 da minha série de dados. Quando nós temos esse exemplo aqui, os dados agrupados com intervalos de classe, eu vou olhar na minha coluna indicadora, eu tenho uma situação diferenciada do exercício anterior. Aqui eu tenho um intervalo. O meu intervalo relacionado a horas extra salarial, ela vai de 100 a 200 reais. Então, ela tem um intervalo, começa no 100 e vai até o número próximo a 200. Como é que eu vou saber quem é o meu quartil 1? Então, agora eu tenho que prestar atenção em duas fórmulas. Eu tenho, para descobrir quem é meu quartil, quando eu tenho dados agrupados com intervalos de classe, eu vou primeiro jogar na formulazinha K
vezes o somatório de FI, que é a soma de todos os valores, dividido por 4. E logo após, eu vou passar para essa fórmula um pouco maior. Se vocês prestarem atenção, ela é muito parecida com a fórmula da mediana. Só que ao invés da mediana eu somar toda a minha frequência e dividir por 2, agora, neste caso, quartil, eu vou dividir por 4. Então, o primeiro passo é jogar nessa formulazinha para quê? Para descobrir lá nos meus dados qual é a minha classe que eu vou utilizar, qual é o limite inferior. Então, fazendo isso para calcular o meu quartil 1. O quartil 1, se é o quartil 1, o meu K vale 1. Jogando na fórmula, ó, 1 vezes somatório de FI, então 1 vez o somatório dos meus dados aqui, o FI que é 40, então 1 vezes 1 vezes 40, dividido por 4, porque eu estou falando de quartil. Então 40 dividido por 4, 10. Lá na minha tabela, eu vou na frequência acumulada e vou buscar onde está localizado o 10. Então, aqui só tem os 2 primeiros, não satisfaz. Aqui só tem os 5 primeiros, não satisfaz. Aqui tem os 18 primeiros, então os 10 estão aqui. Esta linha, esta classe é a que eu procuro. É a classe que contém o primeiro quartil. Daí eu vou utilizar o limite inferior, eu vou utilizar a frequência simples e quando eu falar de frequência acumulada anterior, da classe é 18, anterior é o 5. Então, ela vai ficar da seguinte forma. Q1 vai ser igual. Então, repetindo, como é 10 aqui o valor que eu quero, eu vou voltar lá, onde está localizado o 10. Olha, aqui dentro está o 10. Então, eu quero o limite inferior, que é 300. Então, 300... mais, aqui na minha fórmula, é o resultado que a gente teve, que obteve, que foi 10. Então, 10 menos frequência acumulada anterior da classe que contém a mediana. A classe que contém, a mediana não, desculpa, o quartil 1. Quartil 1, a frequência acumulada é 18. Eu quero o anterior, então é 5. Então, eu vou ter 10 menos 5, dividido por 13, porque 13 é a frequência simples da classe que contém esse quartil 1. Voltando lá, a frequência simples é 13. E outra coisa, o intervalo vai de 300 a 400, que é 100. Por isso que aqui nós temos, ó, 300 mais 10 menos 5, dividido por 13 vezes 100. Lembrando que primeiro eu vou resolver isso daqui, essa fração. 10, subtração primeiro, né? 10 menos 5, 5. 5 vezes 100, dividido por 13, ou 5 dividido por 13 vezes 100, que vai dar 38,46. Mais 300, então vai dar o Q1, o quartil 1, 338,46. Então, esse é o valor do nosso quartil 1.